Olá pessoal, estamos de volta com mais um vídeo, ok? Muito obrigado aí por sua presença do outro lado. Vamos falar aqui sobre essa lição, primeiro trimestre, ano 2020, CPAD, certo? Adão, o primeiro homem, certo? Vamos tentar responder de onde veio o homem, e aí? Qual é a sua opinião? Veio da lua? Veio das estrelas? Como afirmam alguns, de onde veio o homem? Essa é uma questão muito importante, uma pergunta que deve ser respondida por todos nós, certo? E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre toda a terra. Este é o texto áureo da nossa lição. Referência bíblica, Gênesis capítulo 1, versículo 26, certo? E aqui responde a nossa questão, certo? De onde veio o homem? Bem, nós cremos na criação, certo? Nós cremos que Deus criou os seres humanos. Então nós vamos ver nesta lição algo que a teologia sistemática convencionou chamar de antropologia, certo? Antropologia, que é uma palavra que vem criada a partir de duas palavras gregas, antropos, ok? Antropos mais logos, certo? Homem e palavra, ou homem mais tratado, estudo, certo? Discussão. Logo, antropologia, um estudo, um tratado a respeito do homem, da pessoa humana, certo? Não do homem no sentido masculino, certo? Mas homem no sentido de ser humano, certo? Porque a palavra antropos, certo? Do grego, ela tem o sentido de ser humano. Logo, antropologia, estudo a respeito, tratado a respeito do ser humano, certo? E não a respeito do ser homem ou do ser mulher, porque homem, no sentido masculino, é andros, certo? Então aprenda bem isso. Andros é ser humano masculino e mulher é guiné ou giné, certo? Guiné ou giné, de onde temos aqui de giné a palavra ginecologia, certo? Ginecologia, que é a ciência médica que cuida, que trata da parte íntima da mulher, certo? Vagina, útero, ok? Ginecologia, porque vem aqui gine de gine, mulher. Então, a palavra para homem no sentido masculino é andros, ok? E gine ou guiné, mulher, certo? O ser humano feminino, ser humano masculino, certo? Nós temos no nosso título da lição a palavra Adão, certo? Adão, que vem do hebraico, agora temos o hebraico, Adão, certo? Adão, que também significa ser humano, mas a palavra significa, vem de do termo Adamá, certo? Vem do termo Adamá,
que é terra vermelha, certo? Terra vermelha, indicando a origem do homem nesse sentido físico, no sentido da matéria, de que foi formado. Portanto, Adão vem de Adão, no hebraico, que Adão vem de Adamá, que quer dizer vermelho, terra vermelha. Também significando aqui ser humano. Adão também tem o sentido de ser humano. Por quê? Porque homem, no sentido masculino do termo, é Ish. Homem no sentido masculino, certo? E mulher no sentido masculino no hebraico é Isha, certo? Isha. Ish e Isha, certo? Ish e Isha, ok? Ish e Isha. Então, de onde vem o homem, o ser humano, certo? Homens e mulheres, o termo hebraico dá uma dica do barro, certo? O homem foi criado, foi moldado diretamente do barro, pelas mãos de Deus, pelas mãos do Criador, certo? Com todo carinho e com todo cuidado, uma obra especial e específica com uma finalidade, certo? Não foi criado como as outras coisas e também não foi criado de qualquer maneira, certo? Deus dedicou-lhe tempo. Além do mais, Deus dedicou-lhe a sua pessoa na criação e na formação tanto do homem quanto da mulher, ok? Então, de onde vem o homem? Vem de Deus, das mãos de Deus, da criação de Deus, moldando, certo? Aquele barro, aquela terra e dando-lhe forma, a forma que nós temos hoje. E aí também gostaria de salientar isso, que o homem foi criado, certo? O homem foi criado já de maneira completa, o homem já foi formado completo, certo? Essa história de evolução, já do homem, criado o homem primitivo, que depois como é que se sai das árvores, habita em caverna e tudo mais, e por aí vai, não tem inteligência, e aos poucos vai adquirindo inteligência, não anda em pé, aos poucos vai conseguindo se firmar em pé. Isto é ilusão, certo? Isto não é bíblico, não é religioso, não é correto também, não é certo, porque o homem, como diz as Escrituras, foi criado ali completo, certo? E tem algo especial, Deus compartilhou com o ser humano a sua imagem e semelhança. Se compartilhou a sua imagem e semelhança, meu Deus do céu, não poderia ser um ser informe que ainda levaria milhões e milhões de anos, milhares e milhares de anos para evoluir, para tomar a forma atual que tem hoje, certo? Foi criado completo. É uma coisa que devemos salientar também nesta aula, que o homem foi criado completo, certo? Integral naquele momento, certo? E nessa onda hoje dessa tecnologia da informação, da internet, certo? Com o uso desse termo compartilhar, muito comum e muito vulgar hoje, porque vulgar no sentido de comum, certo? Mas lá no Éden já houve o primeiro compartilhamento, Deus compartilhando a sua imagem e a sua semelhança com o ser humano e o fôlego de vida que soprou em suas narinas. Então diz a palavra que o homem foi feito alma vivente, um ser completo, alma vivente e não a alma existente, ok? Alma vivente. É por isso que você precisa viver,
e não tão somente existir, porque você foi feito alma vivente, não alma existente, apenas um ser para existir como todas as outras coisas. Alma vivente, alma que tem consciência do meio que está, que tem consciência de tempo, de espaço, que tem consciência de que é um Deus criador de todas as coisas, que tem consciência de que ele precisa tomar o domínio, o controle, certo, da situação do mundo. E aí vem a sua parte intelectual colocando nome em todas as coisas, certo? A sua parte intelectual, e não tão somente física, quando se refere ao trabalho, guardar o jardim, cuidar do jardim, lavrar o jardim, tudo isso entra também a parte intelectual do ser humano, certo? O lavrar não significa aí somente a força física, a força bruta do ser humano, mas a força mental, intelectual, pois é preciso pensar com racionalidade para aproveitar melhor o solo, o terreno, certo? De maneira muito mais produtiva. Então o homem foi criado completo. E a palavra de Deus, ela nos diz que o homem é coroa da criação de Deus, certo? O homem é coroa da criação de Deus. Coroa da criação. Aqui temos o mundo, o globo terrestre, certo? Envoltos em água e espaço. Aqui temos sol, temos luas, temos estrelas, temos nuvens. E em cima temos o homem, certo? Temos o homem, que é a coroa da criação, ou seja, está acima da criação e não acima do Criador. Porque também devemos salientar sobre isso, estressarmos esta questão. O homem não está acima do Criador, não é Deus, não é um Deus, e não está acima de Deus, está acima da criação, acima daquilo que foi criado, certo? E a Bíblia nos diz, um pouco menor do que os anjos fomos feitos, certo? Então, você tem muitos e muitos motivos para se alegrar, para se regozijar, certo? Cada dia, cada instante, a cada momento, pense nisso, pense nisso, pense nisso. Você não é ninguém, você é alguém que Deus criou, que Deus compartilhou a sua imagem, sua semelhança, o seu espírito com você, diretamente nas suas narinas de fôlego de vida. É claro, e essa questão é lá com o homem original, o primeiro homem, mas também por extensão todos nós, porque Adão é o nosso ancestral, nosso primeiro ancestral, certo? E por extensão, isto vale para todos nós, certo? Então não atente contra a sua vida, não atente contra a sua vida, não tire a sua vida, não se mate, não se suicide, porque Deus tem uma palavra para você, Ele é a esperança. Coloque os seus problemas diante dele, porque Ele vai resolver. Coloque os seus problemas diante dele, porque Ele tem a solução. Ele tem a solução. Coloque diante dele, porque você é algo para Deus, alguém especial que Ele deseja, certo? Que você esteja sempre ao lado dele e que você seja parceiro na sua grande obra de salvação da humanidade. Ainda há esperança, ainda há solução. Preste bem atenção. Preste bem atenção, Deus compartilhou sua imagem e semelhança com você. Você é um pouco menor do que os anjos, você é a coroa da criação. Veja a tremenda responsabilidade que todos nós temos diante de Deus, diante desse mundo, diante dos nossos semelhantes, diante da humanidade, certo? Como guardiães desse jardim. Veja o cuidado de Deus colocado no jardim. Veja que grande cuidado. Nós temos um jardim para cuidar, certo? Não vamos chamar a nossa vida de inferno, nosso local de trabalho de inferno.
não vamos dar essas denominações negativas, vamos sempre pensar de maneira positiva que temos um jardim para cuidar, seja lá qual for o jardim. Pode ser sua família, seu local de trabalho, pode ser sua vida espiritual, suas funções ou função na igreja em que você congrega. Sempre existe um jardim para nós cuidar. Deus nos entregou um jardim para cuidar e devemos prestar conta desse jardim a Ele. Ok? Coroa da criação. Então, o homem, ele não é resultado de um processo evolutivo por milhões e milhões e milhões e milhões de anos, de gerações, certo? Como propagou o senhor Charles Darwin, ou como podemos chamar em português, Charles Darwin, também é correto chamar, propagou essa chamada teoria da evolução. E logo, logo, o mundo ainda era muito católico, a Europa ainda era muito católica, então logo, logo ele sofreu vários ataques, principalmente na imprensa, certo? De pessoas que começaram a dizer que ele estava dizendo que o homem surgiu do macaco, que o homem veio do macaco, e até dizendo então que a avó dele era uma macaca, certo? Então, ele sofreu vários ataques por causa disso. E aí se rebatem então esses ataques, porque enquanto os contra-evolucionistas estavam dizendo que Charles Darwin teria dito que o homem veio do macaco, os evolucionistas, juntamente com Charles Darwin, diziam o seguinte, que digamos que aqui é um macaco e aqui é um homem, digamos, só para exemplificar. E ele diz que a teoria da evolução dizia o seguinte, que Charles Darwin disse que o macaco e o homem, certo? Tem um ancestral comum, que é o ancestral, certo? Tem um ancestral comum. E não que o homem veio daqui do macaco, certo? Mas que o homem e o macaco têm um ancestral comum. Mas, de qualquer maneira, seja lá qual for o argumento, ele está errado, certo? Porque é evolucionismo do mesmo jeito, certo? De qualquer maneira, ele estava errado, certo? Então o homem, ele veio de Deus, formando Adão. Então o ancestral do ser humano é Adão, certo? E Lucas, capítulo 1 ou 2, o último versículo, ele nos informa que encerra o seguinte, falando sobre genealogia, e Adão de Deus, e Deus veio de Adão. Logo, a ancestralidade do homem está em Deus, segundo a própria palavra de Deus, certo? Então, será que está claro isso aí para todos vocês? Agora, por outro lado, surge agora aí nos meios acadêmicos, esses camaradas se denominam acadêmicos, pessoas superiores a outras pessoas, porque pensam, raciocinam, são cientistas, certo? E aí surge agora a teoria do design inteligente, certo? Teoria do design inteligente, ok? É o que estão propagando agora. Essa teoria, esses chamados cientistas estudiosos, eles dizem o seguinte, observaram que a teoria da evolução está errada, está equivocada, porque analisando, certo, os sistemas, certo, os órgãos internos, com todos esses sistemas de funcionamento,
certo? É muito complexo, muito complicado. O cérebro, seja humano ou de outras criaturas, é muito complicado, certo? É emaranhado, terrível para o homem entender e compreender. Então, e também o universo, certo? O universo com suas estrelas, com seus planetas, com seus satélites, certo? Que estão em órbita, que estão em movimento, que não se chocam. Então eles observaram que existe uma ordem. Eles observaram que devido à complexidade do corpo humano, do corpo dos animais, eles pararam e meditaram e disseram, não, algo está errado, isso não pode ter surgido por evolução de maneira nenhuma. Existe uma mente inteligente por trás disso, certo? Existe uma mente inteligente, é por isso que é design inteligente, ou seja, desenho inteligente, teoria do desenho inteligente. Então eles raciocinaram, existe uma mente inteligente, uma mente, certo? Mente com M maiúsculo. Existe uma mente inteligente por trás disso, um ser inteligente, certo? Mas aí é uma questão, é um problema, eles não definem quem é essa mente, eles não definem quem é esse ser inteligente, eles apenas afirmaram ser inteligente, certo? Porque o corpo humano, somente o corpo humano é complexo demais, somente o cérebro humano é complexo demais, com seus neurônios, com suas sinapses, certo? É uma complexidade tremenda, não pode ter surgido por acaso, mas então eles não dizem, não, foi Deus o Criador, é aquele que a Bíblia fala, que as Escrituras falam, é Ele que criou, certo? Eles ficam em cima do muro, não têm coragem de declarar abertamente que há um Criador, que esse Criador é Deus, o Senhor do Universo, certo? Teoria do design inteligente. Deus criou todas as coisas, criou homem e mulher, macho e fêmea, Deus criou. Veja bem, Deus criou macho e fêmea, e até a tecnologia nos ajuda, nos ensina, tecnologia da informática, certo? Nos ensina, Deus criou macho e fêmea, Deus criou macho e fêmea, certo? Macho e fêmea, que devem viver unidos, certo? Entendeu? O que passar disso é enganação, é enrolação, não é a verdadeira tecnologia, certo? A verdadeira tecnologia vem de Deus, certo? Que criou macho e fêmea, esta é a palavra do Senhor. Então, essa lição, ela procura responder essa pergunta, de onde vem o homem? E aí você já sabe, o homem vem de Deus. Nós cremos, nós acreditamos que o homem veio de Deus, que Deus o criou, certo? Deus o criou. Vamos ver se temos o versículo. O texto básico da lição, Gênesis capítulo 2, versículo de 1 a 8, certo? E o versículo 7 diz o seguinte: formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes, aqui é narinas, o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente, ok? Foi feito alma vivente e não alma existente. Eu gosto demais desta parte aqui, alma vivente. Muita gente não está vivendo, está existindo. Está existindo, como uma pedra viva. Isso aqui existe, certo? Isso aqui existe, certo? Isso aqui existe, ok? Isso aqui existe, ok? Mas nós devemos viver, certo? Devemos viver, certo? Não trago aqui a filosofia, certo? Do Carpe Diem,
apenas curtir a vida, certo? De maneira irresponsável, certo? Mas o carpe diem de maneira legal, certo? De maneira compromissada, comprometida com a palavra de Deus, com o reino de Deus, com a paz, com a justiça, com a bondade, certo? Com o amor. E o homem foi feito, o ser humano não foi o homem no sentido masculino, o ser humano foi feito alma vivente, alma vivente, alma vivente. Você precisa viver, pare de tão somente existir e comece a viver aquilo que Deus tem para você. Comece a viver aquilo que Deus tem para você, comece a viver aquilo que Deus tem para você, ok? E eu acho que é isso aí, pessoal. Vamos ficar por aqui. Vamos ficar por aqui, certo? Porque se formos falar mais, vai levar muito tempo, muitos minutos, o vídeo vai ficar muito longo. Agora, eu salientaria o seguinte, a questão dos mitos e das lendas, que também são muito importantes, e também de outros livros, de outras religiões, certo? Que todos são unânimes em dizer que houve um Criador, certo? De todas as religiões, seja lá qual for, que houve um Criador, que Deus criou o homem, que Deus criou o homem, que Deus criou o homem, criou o mundo, criou o universo. E os mitos e as lendas de todos os povos também. Então não vamos relegar os mitos, certo? E as lendas, a coisa do diabo, os mitos, as lendas dos indígenas, certo? Dos povos tribais africanos, dos egípcios, dos mesopotâmios, dos babilônicos, certo? Dos europeus, dos nórdicos, dos vikings. Não vamos relegar como coisas do diabo, do demônio, como era costume se fazer antigamente, quando a Igreja Católica estava no auge, no poder. Felizmente, eu tenho que dizer que quem mudou essa visão foram os protestantes, que começaram a ver nos mitos e nas lendas algo bíblico, algo de que a Bíblia falava, algo de que a Bíblia declarava, certo? Isso porque quando houve a separação da divisão de línguas na Torre de Babel, todos os povos viviam, era um único povo que vivia ali, certo? Naquela região. Então eles sabiam, eles tinham conhecimento da história da criação, que foi Deus que criou, Deus eterno, poderoso, que criou os céus, a terra, o planeta, os animais, os peixes e o homem. E quando há confusão da língua, esses povos se separam. E aí surgem vários povos, várias culturas, mas algo não morreu. Algo não morreu. Os ancestrais foram passando um para o outro, de forma oral, até chegar na forma escrita, certo? A respeito da criação, que houve um Deus nos céus, Criador, que criou todas as coisas, que criou o ser humano, certo? Então isto está codificado em muitas lendas, em muitos mitos, e nós devemos prestar atenção, porque há um quê de bíblico ali, porque o povo levaram o conhecimento de um único Deus, Criador de todas as coisas, muito embora no decorrer do tempo, certo? No decorrer do tempo, dos anos, dos milênios, tenham acrescentado, retirado algo, mas a base ficou, o principal ficou, a essência ficou, ou seja, de que é um Deus único e verdadeiro, muito embora eles tenham acrescentado muitos outros deuses abaixo e um governante, mas a essência está lá. Existe um Deus Criador, e que esse Deus criou os seres humanos, e que esse ser humano vivia numa terra de felicidade, num local de felicidade, certo? E que esse ser humano errou, pecou, certo? E aí veio as tragédias, vieram os problemas, certo? A essência está lá,
certo? O mito babilônico de Gilgamesh, e muitos outros, os egípcios também tratam sobre isso, que o homem, criação de Deus, o Egito antigo tem essas histórias, essas lendas, esses contos, os povos indígenas também têm, certo? Então é necessário prestar atenção. E quando você presta atenção, você vê que há uma verdade nas Escrituras, certo? Nós podemos não aceitar tudo o que diz na lenda, naquele mito, mas o ponto principal, fulcral, quando eles dizem que há um Deus todo-poderoso que governa sobre tudo e que esse Deus criou os homens, isso nós devemos crer, porque aponta para o que as Escrituras diz, certo? E não foi a Bíblia que copiou esses povos, certo? Não foi. Nem tampouco esse povo copiou da Bíblia, porque quando eles se separaram, certo? Quando esses povos se separaram, o texto registrado ainda não existia. Foi lá em Gênesis 11, certo? Não existia o texto registrado, mas havia a história que era passada de Adão oralmente para seus filhos e filhos e filhos e filhos e filhos e aí por diante, até quando chegou no episódio da Torre de Babel, certo? Foi passada para Noé, a geração morreu, mas a Noé continuou passando, certo? Para os seus filhos para os filhos, seus filhos para os filhos, até quando culminou na Torre de Babel, a separação, e aí os povos saíram com esse conhecimento, certo? Com esse conhecimento de que há um Deus que criou todas as coisas, certo? Só depois de muitos e muitos anos é que isso condensa-se nesse livro, no Pentateuco, através de Moisés, certo? Por muitos e muitos anos. Isso depois de quase 500 anos de que o povo hebreu estava vivendo no Egito, quando eles saíram nesta época, certo? Quase 500 anos, 400 anos, 430 anos, 480, certo? Existe essa variação, certo? Mas a história estava na mente do povo, que era passada boca a boca, oralmente. Os mais velhos, eles tinham esse costume, certo? Os babilônios já tinham registrado. Então, o homem veio de Deus. Você não é fruto da evolução e da criação, certo? Então, se somos fruto da evolução, então não somos nada. E Deus não existe. Para que Deus? Para que adorar a Deus? Para que esse negócio de salvação através de Jesus Cristo, do sangue derramado na cruz do Calvário? Não tem sentido. Mas se você crê que o homem é fruto das mãos poderosas, meigas, carinhosas de Deus, com todo o cuidado que tivemos, o homem teve esse compartilhamento de imagem e semelhança. Então, nós vemos que essa questão de Jesus Cristo, Filho de Deus, que morre na cruz do Calvário para nos salvar, faz muito e muito sentido. Ok? Muito obrigado. Deus abençoe. E brevemente poderemos estar de volta com mais um vídeo CPAD, lições para você. Bye bye.